Quais as formas de oração? Qual a forma correta de se rezar? Existe uma maneira, um método específico para se crescer na vida de oração? Paz e bem, eu sou o Padre José Adriano e estou aqui para te ajudar a conhecer mais sobre a vida de oração. Por isso, fica até o final deste vídeo e nós vamos conhecer muito mais sobre os aspectos da vida de oração, sobre este trajeto, este caminho que nós queremos e precisamos fazer com o Senhor. Mas antes de a gente prosseguir no nosso episódio de hoje, eu queria te lembrar mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, habilita aí as notificações, isso vai ajudar muito o crescimento do nosso apostolado de evangelização aqui. Então faz isso, se inscreve, habilita as notificações, já dá o teu like, para não esquecer no final do vídeo, né? Às vezes o vídeo termina, a gente já deixa aí teu like e aproveita e escreve aí nos comentários assim: quero crescer na vida de oração, tá certo? Quero crescer na vida de oração, que seja um desejo genuíno da nossa vida, do nosso coração, isso. Crescer em intimidade com o Senhor. Bem, nós estamos no nosso quinto episódio e hoje a gente vai falar sobre as expressões de oração. Mas no nosso último episódio, nós falamos sobre as potências da alma, né? Que são em si aquelas faculdades que nós seres humanos temos e que nos ajudam no nosso relacionamento com Deus, portanto, na nossa vida de oração, né? Vimos que a inteligência e a vontade são as mais altas e importantes para nós. Pela inteligência, nós conhecemos as verdades e pela vontade, nós nos dirigimos, nós agimos em direção a esta verdade conhecida. Então, a partir destas faculdades, nós podemos crescer sim na nossa vida de oração, se faz necessário conhecê-las, entendê-las também e dar esses passos certos nisto, na busca sincera e reta de uma verdadeira vida cristã, né? Então, a vida de oração é que transforma a nossa vida cristã e nos faz viver uma verdadeira e autêntica vida cristã na purificação dos nossos sentimentos, né? Quando a gente se coloca em oração, muitos são os sentimentos, né, pensamentos que permeiam a nossa vida e que chegam e saem, né, naquele momento da oração, e nós precisamos também aprender, né? O tema geral de toda essa série são as dificuldades da vida de oração, e uma das grandes dificuldades que nós escutamos muito no confessionário, que nós escutamos muito nós padres escutamos muito nos atendimentos, é a concentração, né? A dificuldade que as pessoas têm, uma delas é a concentração por causa dos muitos pensamentos, dos muitos sentimentos que aqueles pensamentos também vão gerando na nossa vida. Então, o crescimento da vida de oração, é lógico, depende sobretudo da graça de Deus que vem sobre nós, mas também do nosso esforço de superar. E aí, para superar algo, é preciso conhecer este algo, né? Então, por isso que a gente fala dessas temáticas que são importantes, sim, no crescimento na vida de oração. Quando a gente vive aquele momento inicial com Deus, né, que nós chamamos muitas vezes daquele primeiro amor, o primeiro encontro, esse primeiro encontro, ele é, muitas vezes, na maioria das vezes, ele é revestido de uma presença de muitos sentimentos, né, de muitos gozos, de muitas consolações espirituais vindas de Deus. E ao longo da nossa vida espiritual, em muitos momentos, nós também vamos ser consolados pelo Senhor. A consolação também virá em nossas vidas pelo Senhor. Mas também em outros tantos momentos nós não teremos estas consolações, né? Muitas vezes uma aridez, muitas vezes uma fase que a gente chama de deserto, mas a fé, porque o justo viverá da fé, vai nos fazendo prosseguir, né, no caminho com o Senhor. Então, de fato, essas consolações, nesse processo inicial, essas consolações divinas, né, eu estou falando nisso, elas nos ajudam a desapegar o nosso coração das criaturas e das coisas para nos apegar a Deus, né? Para nos apegar a Deus. Porém, imaginar que a verdadeira vida de oração
ela consiste só nos sentimentos, ou seja, no fato de me colocar em oração e sentir algo, me colocar em oração e de fato, de repente Deus fala algo, né? É um erro fatal, porque muitas vezes nós não teremos essas consolações. Quando a gente estuda a vida dos santos, lê os escritos, as biografias de muitos santos e místicos da vida espiritual, nós vamos compreendendo que em muitos momentos da vida eles viveram esta aridez, esse deserto, mas não perderam a fé. Continuaram com a palavra dada, com a palavra que o Senhor tinha dado ao coração dele. Então aquilo era o bastante, né? Aquilo que Teresa vai dizer, né? Teresa de Ávila, só Deus é e basta. Só Deus é e basta. Mas aí, continuando a nossa temática, hoje a gente vai falar neste episódio as expressões de oração. Né? As expressões de oração. Muitas pessoas têm dúvida e às vezes perguntam a gente, né, a nós padres, qual método seguir. Muitas vezes se vem com aquela linguagem normal, né? Qual existe algum método mais eficaz, uma maneira mais rápida? Por onde eu devo começar? Aí aqui sim começa todo o processo, né? Por onde eu devo começar? Primeiro, nós precisamos entender que cada ser humano é único. E nessa unicidade, Deus vai agir na nossa vida, né? Então, a minha relação com Deus é a minha relação com Deus. Não é um egoísmo da minha parte, mas é uma consciência de ser individual que eu tenho, né? Que você também deve ter, que nós devemos ter de nós mesmos. Então, essa relação, ela é pessoal, ela é única, ela acontece dentro de mim, portanto, ela é minha, né? Ela está dentro de mim. Eu a partilho, né? Com palavras, com ações, porque a vida de oração vai nos transformando como um todo, mas ela é uma experiência minha, né? Minha. Então, a primeira coisa é entender isso, né? O nosso ser como ser único, e que quando nós começamos a rezar, a empenhar uma vida de oração, nós começamos a construir um relacionamento pessoal com o Senhor. Aí daí vem a expressão oração pessoal, colóquio pessoal, momento pessoal com Deus. E aí é nesta relação pessoal, de pessoa para pessoa, o eu e o tu, né? O eu e o tu, que é Deus, que se desenvolve o nosso crescimento espiritual, né? Porque nós vamos conhecendo a Deus e Deus vai nos transformando. Nós poderíamos sintetizar, né, o crescimento espiritual com isso, né? Conhecer a Deus. Né? Então a gente cresce, não é porque a gente vai se tornando douto na vida de oração, doutor na vida de oração, doutor nas coisas de Deus. Não. A gente cresce na vida espiritual porque a gente está conhecendo aquele que é o amor da nossa vida, aquele que é a fonte de tudo, o nosso Deus, né? Mas antes da gente prosseguir, eu gostaria de também esclarecer duas coisas importantes. Quando a gente fala aqui de crescimento espiritual, muitos dos vídeos, né, que eu tenho feito, eu tenho falado muito essa expressão, o crescimento espiritual. Nós não estamos falando de um status ou uma posição favorável e meritória acima de outros indivíduos. Não. Nós estamos falando de caminho, de perseverança em meio às dificuldades, de compreender a vida como um percurso para Deus. Isso é crescimento espiritual. Compreender a vida como um percurso para Deus. E o crescimento aqui, nesse entendimento, seria nos ver em determinados pontos do caminho. Então, o crescimento espiritual, eu vou mensurar, medir, digamos, o meu crescimento espiritual a partir do momento que eu começo a me ver no percurso, em determinados pontos do percurso rumo a Deus, né? Então é muito importante. E também quando a gente fala de relacionamento pessoal com Deus, não se trata de um isolamento, né? Um isolamento, como eu falei até há pouco agora a expressão eu e o tu, é um relacionamento pessoal, é meu, mas não é um isolamento, até porque Deus nos criou
para a vida entre irmãos e as criaturas, né? Nós vivemos em um mundo, isso é reflexo da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta relação entre as três pessoas divinas também se reflete na nossa vida espiritual, né? Mas o relacionamento pessoal com Deus aqui não é isolamento, mas deve ser entendido como a necessidade que passa em minha vida de conhecer a Deus, visto que o crescimento espiritual é o conhecimento de Deus, né? A experiência com Deus. Então, este relacionamento pessoal aqui, que não é este isolamento, é um conhecer a Deus, é a necessidade, é a consciência, o que eu gosto muito de dizer, a luz da consciência, de dizer assim, eu preciso conhecer a Deus, eu tenho sede de Deus, né? Eu tenho sede de Deus. Porém, toda a vida de oração autêntica, sincera, ela é transbordante de uma vida fraterna, de piedade, de obras de misericórdia, de empatia, de solidariedade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei, assim nos disse Jesus. Então, a vida de oração, ela transforma a nossa vida. E aqui é muito interessante, um ponto para a gente tocar também neste momento, né? No crescimento da nossa vida de oração, é entender que isso se torna também um parâmetro, né? Isso se torna também um exame de consciência. Então, nestes pontos da minha vida, do meu percurso, eu também tenho que pensar o quanto a vida de oração está transformando as minhas atitudes, o meu modo de pensar. Então, a vida com Deus, a gente vai vivendo na nossa vida a vida de Cristo, a mentalidade de Cristo, que é a mentalidade do Evangelho, aquilo que o Evangelho nos ensina. Então, eu preciso neste caminho também fazer esses questionamentos. Então, eu estou sendo transformado pela vida de oração, a vida de oração está me transformando, né? Aqui a gente pensa naquela metáfora da água que se vai pegar no poço, né? Então, a gente vai, coloca o balde, pega a água, toma, mata a nossa sede. Mas por que aquela água está matando a nossa sede? E o que aquela água faz conosco, né? Então, essa relação de vida de oração que a gente precisa ter. Mas falando sobre as expressões de oração, aí pegando já o catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 26, vai falar sobre a bênção como este primeiro movimento, esse primeiro modo do fundo da oração cristã. É o encontro de Deus com o homem, né? Porque é Deus que vem ao encontro do homem para o abençoar. A oração de bênção é a resposta do homem a Deus e o acolhimento do homem, a resposta de Deus ao homem, e o acolhimento do homem a Deus, né? Então, esta oração de Deus, é Deus que nos abençoa e enriquece o coração do homem, que pode responder a Deus bendizendo, louvando, agradecendo a Deus. O catecismo também vai dizer que existem esses dois movimentos, né? A bênção que sobe, levada por Cristo a Deus, pelo Espírito Santo ao Pai, né? E a bênção que desce de junto de Deus. Então, a oração que sobe, né? A súplica, a oração que sobe, a bênção que sobe por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? A voz de Deus Pai Todo-Poderoso, e a bênção que desce de Deus. É Deus quem nos abençoa. Uma outra expressão que o Catecismo da Igreja Católica também vai trazer da oração é a adoração, que é a primeira atitude do homem diante de Deus, da criatura que reconhece o Criador. Este é o meu Criador, este é o meu Deus, ou seja, é a fonte de tudo, é de onde eu vim e é para onde eu devo ir. Então, exaltar a grandeza do Senhor que nos criou, a sua onipotência como Salvador que nos liberta de todo mal. E a adoração tem do 3 vezes santo, né? E soberanamente amável, enche-nos de humildade e dá segurança às nossas súplicas. Depois o catecismo da igreja vai falar sobre as orações de petições, né? As súplicas. E é interessante porque ele traz esse dado por conta do evangelho. A oração de petição, ela tem uma hierarquia, né? Busca em primeiro o reino de Deus. Então, a primeira coisa
que o nosso coração deve pedir é o reino de Deus, né? O Pai nosso que está nos céus, venha a nós o vosso reino, é a primeira súplica, né? O primeiro pedido que deve estar no coração, do nosso coração, né? Essa expressão. Mas também, se falando de expressão, de oração, nós temos as orações vocais, né? As expressões de orações vocais, e aí a gente entra tantos manuais de oração que nos ajudam, sim, naqueles momentos, né? E aí vem novenas, orações oficiais, e aqui eu falo de orações oficiais que a igreja traz para a gente, que a Santa Liturgia também nos ensina a rezar, que também vão abrindo esse caminho e também vão alimentando a nossa alma e nos colocando na meditação, né? E contemplação, que é aquele outro passo, aquela outra expressão da vida de oração que nós precisamos também chegar na nossa vida. E aí a gente vai falar um pouco mais hoje aqui nesse episódio sobre a meditação. E aí nós podemos dizer sobre ela que é a oração no qual predomina a reflexão ou a consideração de algum mistério ou de alguma verdade de fé, né? Então, eu considero, eu reflito, né, sobre algum mistério de fé ou alguma consideração acerca de Jesus Cristo, alguma verdade de fé. Existem muitas bibliografias de diversos santos e místicos da igreja, abundantes sobre este assunto. A gente pode encontrar, assim, uma riqueza que nos ajuda nessa experiência na vida de oração. E é muito importante, eu falei para vocês, né? O tema da série é As Dificuldades da Vida de Oração, e é um livro que eu já falei para vocês, de um monge, e é um desses manuais de vida de oração que nos ajudam a chegar a Deus, né? Deve-se, com o uso da vontade, se demorar e se insistir na meditação. Então, a nossa vida de oração, ela tem que ser pautada por essa busca de estar na presença de Deus e meditar, né? E meditar. Isso é uma prática, é um exercício, é uma prática e precisa ser feito. E aqui, na meditação, o silêncio ele tem uma grande valia. Na verdade, o silêncio é o grande educador da alma, né? Do nosso interior, do nosso exterior, do nosso interior. Então, no exercício da oração meditada, é fundamental o silêncio, o calar-se, na busca de ouvir o interior, as expressões mais sinceras, boas e até terríveis do nosso interior, que diante do silêncio elas se sobrepõem, né? Mas que precisam ser apresentadas ao Senhor em nossa oração, a fim de que sejam purificadas e transformadas em dádivas do seu amor. Aqui vem já uma das dificuldades, é o silêncio. Nós vivemos em um mundo hoje que não silencia. Nós vivemos em um mundo hoje 24 horas, né? Um mundo que não para, né? Tem cidades, a gente sabe, no mundo inteiro que não param realmente. É 24 horas, né? Pessoas que queiram passar, enfim. E a gente vive num mundo onde o silêncio não é buscado, mas é interessante porque existe um movimento, mesmo fora da religião, aqui eu falo do cristianismo cristão católico, né? Aqui na nossa... Mesmo fora da religião, existe um movimento de busca para a calma, de busca para o silêncio, de fugir deste agito exterior que cada vez mais acelera e tem acelerado a nossa vida de cristão, né? Então, é muito importante a gente entender que é preciso fazer o silêncio, é preciso silenciar. Ah, padre, a minha grande dificuldade é silenciar. E aí, meu irmão, minha irmã, eu te digo, com todas as letras e com toda a experiência também que já tenho neste caminho, que é a prática. O silêncio é a prática. Se chega ao silêncio na prática. Não é na prática de um dia, de 2 dias, de 3 dias e para. É na busca. Então, tem que ter o esforço, tem que ter o teu esforço, tem que ter a tua verdade, para assim você juntar e assim você chegar a Deus
Então é preciso silêncio, sim, é preciso. Então tem que ter o exercício do silêncio, tem que se colocar na presença de Deus, tem que se fechar os olhos. Enfim, muitos barulhos vão vir, muitas coisas vão atrapalhar, mas você precisa perseverar, tá certo? Precisa perseverar. E isso é um ato de fé. É preciso ter um ato de fé, é preciso ter um lugar, formar a consciência desse momento de Deus, né? E considerar-se ali com Ele, né? Então, estar na presença de Deus, né? E aí a gente se pergunta, mas o que é estar na presença de Deus? É, em primeiro lugar, pela fé, a consciência dessa presença que está comigo e considerá-lo ali comigo. Isso é um ato de fé. E aí a composição do lugar. Santo Inácio de Loyola fala muito sobre isso, né? A composição do lugar, né? Então eu preciso também ter um lugar físico, um lugar exterior, que vai me ajudar neste processo. Algumas petições iniciais eu posso ir ali colocando, né? Posso me utilizar de alguma passagem bíblica. No princípio, na vida iniciante, é importante, né, a gente ter esse caminho com a palavra de Deus. A liturgia diária nos ajuda, então o evangelho de cada dia, ou escolher um evangelho e a cada dia e fazendo uma meditação de trechos do evangelho. Tem alguns livros, alguns manuais de oração específicos em livrarias católicas com pequenas meditações para o dia a dia, para nos ajudar a interiorizar, né? Entrar nesse processo de silêncio. Então, é muito importante isso, né? Então, tomar a consciência de Deus, a composição do lugar, né? O calar-se, né? No início, como eu disse, né? Fazer o sinal da cruz, invocar o Espírito Santo e ali fazer algumas petições, mas o calar-se durante o processo e utilizar a meditação, a imaginação, perdão, e a inteligência, né? Lembram das faculdades? Então, é aqui que a gente vai usando a imaginação e a inteligência, que por hora, muitas vezes, por conta da nossa vida agitada, vai estar assim bagunçada. Santa Teresa de Ávila tem uma expressão muito interessante, ela diz que a mente é a louca da casa, né? Porque muitas vezes a gente está nesse processo de buscar a interiorização, o silêncio com Deus, mas a mente não para e vem e vai, ou tantos sentimentos, tantas lembranças, tantas coisas que se tem por fazer e que eu preciso, meu Deus, e você está ali com Deus tentando silenciar, tentando tomar o seu lugar, enfim, de repente você também já está pensando no que você vai fazer depois dali, na agenda e tal. Então é um processo. Tenha calma, persevere, mesmo que as coisas aconteçam assim atropeladas no início, mas persevere, conclua, fique satisfeito. No outro dia, tente novamente e tudo vai se encaixando, né? Então a gente precisa perseverar, a gente precisa sim continuar insistindo até criar o hábito da oração. Então, você precisa perseverar e criar o hábito da oração. Uma outra coisa que Santo Inácio fala, depois a gente vai aprofundar também um pouco mais isso, em outros momentos a gente sempre vai estar trazendo esses elementos, é tomar a nota das moções, ou seja, depois da oração, depois que passa esse processo de agito e que de fato vai vindo a calmaria, mas quais são as expressões da oração que eu recebi, que o Senhor me falou. Então é importante também ter um caderno, tomar notas sobre isso, colocar a data, né, como um diário mesmo, né, mas um diário espiritual é muito importante, porque isso também nos ajuda em outros momentos, um caminho da vida de oração. E no fim de toda oração, Santo Inácio de Loyola também sempre aconselhava a rezar um Pai Nosso, né? Agradecendo a Deus. Ou você pode fazer também uma outra oração magnífica, um salmo, seja de agradecimento, mas agradecer a Deus por aquele momento. Então é importante isso, né? A tomada de consciência, né? Saber que eu preciso chegar neste caminho de oração, de meditação, então eu preciso criar este hábito, né? E dentro desse processo e cada vez mais crescendo no silêncio interior,
O silêncio interior é um exercício, certo? Não pense você e nem ache que daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, você vai estar já um expert, né? Não, não é assim, né? Então, é uma insistência, né? É um desejo de fé de encontrar-se com o Senhor em meio a todas essas dificuldades da vida. E por fim, meus queridos, diante de tudo isso que a gente falou, entender que é preciso também preparar. Então, além de criar o hábito da oração, também começar a criar o hábito de pensar na oração. Isso também ajuda muito. Uma experiência que eu fiz, aprendi isso também nesse caminho, né, que Santo Inácio indica, é preparar a minha oração do dia seguinte. Ou seja, se eu sei que vou rezar com o Evangelho naquele outro dia, então, antes de dormir, fazer a experiência de já ler aquele evangelho. Dormir, já leu aquele evangelho, né? Então, de uma certa forma, você está ali preparando o seu coração para aquele encontro que vai vir no outro dia, né? Isso também é muito eficaz na vida de oração, faz a gente crescer muito. Então, do mais, Deus te abençoe. Este vídeo de hoje ficou um pouco maior, me perdoe, mas é assim mesmo. Vamos continuar depois com os próximos episódios, ainda discutindo, falando um pouquinho aqui sobre as dificuldades da vida de oração e como nós precisamos crescer. Qualquer coisa pode comentar aqui, qualquer dúvida, também uma partilha, enfim, não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal, de comentar aqui, quero crescer na vida de oração, e também compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe, espero que você cresça na sua vida de oração. Persevere, tenha fé, persevere, persevere, persevere. Mesmo que você pense assim, não está dando certo, eu não estou conseguindo, persevere, persevere e peça graça ao Senhor. Deus te abençoe.